Bem, aqui a situação é que algumas crianças querem chegar perto de Jesus. Os discípulos botam eles para lá. E Jesus diz assim: olha, não impeça eles virem a mim não, o reino dos céus é dele. Em Marcos 10, 14, Marcos também vai descrever essa cena. Só que Marcos vai falar sobre o estado emocional de Jesus. Olha ali, ó, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Então ele não apenas falou. Marcos vai dizer que Jesus se encoleriza, ele se irrita. Ele se irrita em ver as crianças sendo excluídas, sendo impedidas de ouvir a sua palavra. Abre Romanos 8, versículo 29, a gente vai tentar entender o porquê, do porquê que Jesus olha de igual modo para as crianças. Porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pastor, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se ele me conheceu antes de nascer, se ele me predestinou antes de nascer, quer dizer que quando eu nasci, eu não saí dessa condição. Eu, enquanto criança, eu continuava sendo predestinado à salvação. Ele continuou me conhecendo. E às vezes a gente acha que a palavra de Deus é só para os adultos, né? A igreja às vezes não dá uma certa importância para ele. Por exemplo, chegou gente atrasada na igreja, a igreja está lotada. Irmão, você nunca vai ouvir eu fazendo isso. Nunca. Os jovens aí, ó, dá lugar para o visitante sentar. Por quê? Vocês chegaram cedo. Quem chegou tarde fica em pé. Não sei qual é senhor, tem problema de saúde. Sabe aquela coisa? Não, as crianças aí, tira as crianças do banco para o pessoal sentar. Por quê? Por quê? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Chegassem cedo. Porque Jesus olha para toda a humanidade de igual forma. Seja ele... É claro que o tratamento é diferente, mas eu estou dizendo em termos de valor, de humanidade, de alguém que precisa ser salvo. As crianças não são uma subcategoria. E nunca serão. Então, nós estamos nessa condição. E Jesus sabe também que essas crianças precisavam ouvir da sua palavra. E por que isso agrediu muito a Jesus? Porque para Cristo, ao ver aquelas crianças, estou aqui talvez conjecturando, mas talvez para Cristo, ao ver aquelas crianças sendo colocadas de lado e sendo impedidas de ouvir a palavra de Deus, talvez aquilo tivesse o mesmo peso da cena que é descrita em 2 Reis 16, 2, 13, versículo 17. Que é quando o rei Acais, o rei de Israel, ao servir ao deus Moloque, aí o pessoal diz que a origem do moleque é aí, não sei, não vou afirmar, não chamamos o filho de moleque, tem a ver com Moloque, mas quando o rei de Israel se desvia da palavra, vai para a idolatria, adorar a Moloque. E como que era o culto a Moloque? O culto a Moloque, o rei Acais pega os próprios filhos e frita os filhos em cima de uma chapa de ferro que estava sobre uma fogueira, para agradar ao coração de Moloque. Ele mata os próprios filhos. E isso aí é uma atitude totalmente condenada pela palavra de Deus, essa atitude do rei Acais. E por que Acais faz isso? Talvez por olhar para as crianças e dizer assim: não, eu preciso de um favor, eu dou aos meus filhos. Talvez pela capacidade de olhar para eles, da falta de capacidade de olhar para eles, de ver que há ali uma personalidade, que é ali e é um ser humano. Acais olha para os seus filhos e fala assim: qual o problema de eu sacrificar? É criança. Compreende? É criança. E por que isso deve doer no coração de Deus, quando você trata com desprezo e você não se preocupa em incutir a palavra de Deus na vida de uma criança? Porque Jesus foi nos dado como criança. Isaías 9,6 vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele nos deu Jesus na condição de criança. O pai entregou o seu filho na condição de uma criança, em defesa. Mas em defesa, era uma criança. E João 1, versículo 11 vai dizer: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mesmo lá na frente, Deus tendo que se levantar. Olha que coisa louca. Quando Jesus está sendo batizado, e dizer para eles: não, esse aí é o meu filho. Esse aí é o meu filho. Vocês precisam ouvir, é o meu filho. Porque Jesus não foi bem recebido.
E ele chegou aqui na terra na condição de uma criança. Mateus 18, versículo 3 diz: em verdade vos digo que se não vos convertestes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. E eu marquei aqui 3 palavrinhas, botei até uma exclamação, que é o verdade, modo e algum. Primeiro, em verdade eu vos digo. Ele poderia falar assim: olha, eu estou dizendo para vocês. Não, mas ele quis pontuar: olha, presta atenção no que eu estou falando, isso é verdade. Ué, mas Jesus mentia? Não. Mas para chegar ao ponto de alguém que não mentia dizer que aquilo que ele estava falando era verdade, é para que nós levantássemos as nossas orelhas como um cão atento, sabe? Aquele cão que faz tu e pensa: opa, isso aí é sério. Porque se Jesus está dizendo, está querendo pontuar, e depois ele vai dizer: de modo algum. De modo algum. Quando ele fala de modo algum, ele está excluindo todos os outros modos. Ele está dizendo que há um único modo de se estar dentro do reino dos céus, é tendo um coração de uma criança. Está compreendendo isso? De modo algum. Então assim, eu escrevi tipo assim, alguns modos: exercício de dons, caridade, obras, muita oração, muito jejum, muita subida de monte, muito evangelismo, muita pregação, muita visita, muita distribuição de assistência social. Se nós não tivermos um coração de uma criança, a gente não entra no reino dos céus. A gente pode fazer isso tudo. Jesus vai dizer: se você não tiver um coração como de uma criança, de modo nenhum tu entra lá.